Na Band FM, quem ama não esquece. O que a gente viveu no passado tem um peso muito grande no que a gente vai se tornar no futuro. Para mim, sempre foi tudo difícil demais. Mas se tem uma coisa que tirei da minha história de vida, é de como fazer tudo diferente. Eu vou contar sobre a minha infância, mesmo sabendo que é muito chocante. Minha vida quando criança foi cheia de tristeza. Não tinha amor nenhum. As lembranças que eu tenho da minha mãe são de ela me maltratando. Meu pai, eu nem comento. Eu só cheguei a conhecê-lo quando eu já era adulta, então, como ele nunca esteve presente, minha mãe arrumava um monte de namorados diferentes. Era um vai e vem de homens o tempo todo na nossa casa e alguns deles não se satisfaziam só com ela. Vinham atrás de mim no meio da noite. E eu era só uma criança. Eu me sentia suja e com muito medo também. Mas era medo de verdade. Eu era constantemente ameaçada por eles e quando eu finalmente contei para minha mãe, ela não acreditou em mim. Depois de um tempo, eu fui viver na casa de uma tia. Eu achei que a minha vida não podia piorar. Mas lá eu vivi um outro inferno. Essa minha tia me batia. E o marido dela também abusou de mim. Aquilo se tornou uma rotina de pesadelos. Eu só tinha 10 anos de idade. Eu morria de vergonha desses abusos. Eu me sentia, sei lá, culpada. Cheguei a pensar que era tudo uma loucura da minha cabeça, mas a minha tia sabia o que acontecia, ela só não falava, porque ela tinha medo do marido. E assim eu vivi por mais 2 anos. 2 anos de terror até que eu me mudei para casa da minha avó. Lá sim, com ela, pela primeira vez, eu senti algum tipo de carinho e amor. Ela sim foi uma mãe para mim e me mostrou que nada do que eu tinha vivido era culpa minha. Mesmo assim, eu cresci completamente traumatizada com tudo. Eu não conseguia falar com as pessoas, confiar nelas. E tinha também aquela sensação constante de vergonha, de que eu era suja. Eu, na verdade, tinha certeza absoluta que eu nunca ia encontrar alguém que me respeitasse de verdade. Alguém com quem eu conseguisse me sentir à vontade. Mas aí eu conheci o Bruno através de uma amiga. No começo eu não queria nada com ele. Ainda morria de medo de algum homem me tocar. Mas nós ficamos amigos e aos poucos, e com muita paciência também, ele foi me conquistando até a gente começar a namorar. Ao lado dele, eu experimentei uma sensação tão boa. Eu me sentia acolhida, protegida, de uma forma que eu nunca tinha me sentido antes. Tanto que logo nós fomos morar juntos. Meu amor, eu quero que você tenha certeza que eu sou apaixonado por você. Mas é uma paixão tão grande. Nunca se esqueça disso, Mari. A gente vai construir uma família, você vai ver. Você nem sabe o presente que você é pra mim. Eu nunca pensei que eu ia conseguir me relacionar com alguém. Eu nunca pensei que alguém fosse me amar. Nossa, eu já sofri tanto, mas com você eu consigo me sentir segura. Eu sei muito bem dos seus traumas, mas é por isso que eu te digo, você tem que ter certeza. Você não pode duvidar nunca do quanto eu te amo. Você merece muito ser feliz, muito feliz e amada. E eu juro, eu vou te fazer muito feliz. Você vai ver.
nunca tinha sido tão amada, eu também era muito carente. E aí eu me joguei de cabeça nesse relacionamento. Como não me encantar por ele? Como? O Bruno era tudo que eu sempre sonhei. A gente vivia fazendo planos, conversando sobre o futuro. Ele queria muito ser pai, eu também. Eu queria ter muitos filhos. Eu queria amar e cuidar de uma criança, fazer o oposto, do que fizeram comigo. Mas eu queria esperar um pouco. Ainda era cedo para isso. Só que aí, quando Deus quer, não tem conversa. Mesmo me cuidando, eu acabei engravidando. Apesar daquele não ser o melhor momento para isso acontecer, por causa do dinheiro mesmo, nós ficamos muito felizes com a notícia. Afinal, era um sonho se realizando. Eu tive uma gravidez ótima, sem problema algum. O parto também foi sem complicações. Não tinha como pedir por algo mais perfeito. Estava tudo maravilhoso. A nossa filhinha, Manuela, nasceu linda, saudável. E eu vi nos olhos do Bruno, quando ele pegou ela no colo pela primeira vez, um brilho diferente, sabe? Dizem que a mulher se torna mãe assim que engravida, que descobre. Mas o pai, só quando vê o filho pela primeira vez é que ele se sente pai mesmo. E eu vi o Bruno se tornando pai ali, na minha frente. Como eu disse, a gravidez e o parto foram bem tranquilos. Mas o pós-parto, nossa, foi mais complicado. Eu sofri muito com a amamentação, tinha dores. Mas o Bruno me dava muito apoio. Ele ficava ali do meu lado o tempo todo enquanto eu amamentava. Um parceirão mesmo. Depois de uns anos, algumas coisas começaram a acontecer. Eu comecei a engordar muito. Os meus pés também estavam inchados e ficavam inchados cada vez mais. E o meu rosto também ficou deformado. Eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia. Também percebi que tinham aparecido algumas manchas no meu corpo que não paravam de crescer. Eu me assustei e fui procurar um médico para saber. Eu fiz muitos exames até descobrir que eu tinha uma doença autoimune. Uma doença raríssima chamada esclerodermia sistêmica. Eu fiquei em choque. Eu nem conseguia entender direito o que o médico estava me dizendo. Eu só entendia que era uma doença sem cura e que eu precisaria de tratamento pro resto da minha vida. O Bruno estava comigo quando eu recebi essa notícia. E olha, foi um momento desesperador para nós dois. Mas ele tentou me tranquilizar do jeito que só ele sabia fazer. Vai dar tudo certo, calma. Olha pelo lado bom, a gente descobriu isso cedo. Eu sei. E pensa também que tem tratamento para não piorar. A gente vai conseguir controlar e o nosso amor sempre foi grande, sempre foi maior do que qualquer problema. Eu prometo que isso não vai afetar o nosso relacionamento, tá bom? Eu sei, mas como é que a gente vai fazer, Bruno? Esses tratamentos são caros, a gente tem uma filha para criar agora. Meu Deus, como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai fazer? Não se preocupa com isso. Olha aqui pra mim. Olha pra mim. Me ouve. Eu não quero que você sequer pense em dinheiro. Deixa que eu cuido disso. Eu trabalho o dobro se for preciso, o triplo. Olha, cuida de você e da nossa princesa. O resto deixa comigo que eu resolvo. E foi exatamente assim. Ele precisou trabalhar muito, mas muito mesmo, muito. As nossas despesas de casa já não eram pequenas como uma criança. A gente vivia apertado. E agora mais essa. Os tratamentos não eram nada baratos e eu tinha que ir para o hospital toda semana sem falta. No começo a gente conseguiu se ajeitar bem. Ele trabalhava o dia inteiro, ele até dobrava o turno dele. Arranjava uns serviços extras para ter um dinheirinho a mais. E ainda conseguia ir ao hospital comigo para me acompanhar. Não sei como. Juro que eu não sei como, mas ele sempre dava um jeito de tomar conta de tudo. E eu agradecia muito, porque eu sofria demais naquele hospital durante o tratamento.
Chorava todos os dias. Enfim, foi um período muito conturbado e se não fosse o Bruno, eu nem sei o que teria sido de mim. Passado um tempo, foi ficando muito cansativo para ele essa rotina louca de muito trabalho e ainda ter que ir pro hospital comigo. Ele não tinha muita escolha. Precisou deixar de me acompanhar. Aí eu passei a ir sozinha mesmo, de ônibus, e claro, eu fiquei chateada, mas eu entendi que estava puxado para ele mesmo. Ele estava esgotado e muitas vezes chegava em casa, ele nem trocava uma palavra comigo de tão cansado que estava. Mesmo sem ter mais a obrigação de me acompanhar durante o tratamento, eu via que a gente estava se afastando mais e mais. Ele ficava pouco tempo em casa e quando estava lá, ou dormia ou ficava quieto no canto dele, sem nem olhar direito para mim. A nossa relação esfriou totalmente. Era tudo estressante, tudo cansativo demais. E a gente não tinha forças nem para falar a respeito. Ele foi, aos poucos, parando de me apoiar. Foi me largando. Eu tentava de tudo para ele falar comigo. Mas eu também não queria atrapalhar. Eu só precisava de uma palavra de carinho para me dar forças para continuar. Um abraço que fosse, qualquer coisa para me mostrar que eu não estava ali sozinha. Como se não bastasse, ele acabou perdendo o emprego e nós tivemos que ir morar na casa da minha sogra. Nossa relação já não estava boa, aí piorou, né? O Bruno foi sumindo, me deixando cada vez mais sozinha, até que chegou num ponto que ele não aguentou mais. Você percebe que a nossa relação já não é mais uma relação. E já não é de hoje. Eu não tenho vida. Tá muito difícil de encontrar um trabalho e eu não aguento mais morar com a minha mãe. Tá tudo... Eu sei. Tá tudo muito difícil pra mim. Essa que é a verdade. Eu sei, Bruno, que a gente tá muito distante, que a gente se perdeu. Mas olha, a gente pode mudar isso. Eu tô tão disposta a fazer tudo voltar a ser como era. Sabe, sobre o trabalho, sobre o dinheiro, isso é uma fase. A gente sempre deu um jeito, a gente vai dar. Mas é que eu não tô mais disposto. Eu cansei. Como assim? Eu cansei, entendeu? E acho melhor cada um seguir com a sua vida. Eu vou ser mais feliz e acredito que você também. Vamos entender, né? Não dá pra viver assim, Mari. A gente tá infeliz. E isso tem que mudar. Eu fiquei sem chão. Eu juro. Eu não sabia nem o que pensar. Eu demorei tanto tempo para aceitar que ele não me queria mais. Que todos os problemas tinham sido mais fortes e que o nosso amor não tinha sido suficiente. Eu fiquei me perguntando até se ele estava me deixando por conta da minha doença. Será que era isso? Era esse o homem com quem eu tinha construído a minha família? Foi muito doloroso para mim. Eram tantos pensamentos. Eu não sabia nem para onde ir, né? Onde eu ia morar? A gente já estava vivendo na casa da mãe dele e eu ia ter que sair. Não tinha jeito, mas eu não sabia nem por onde começar.
eu fui pegando os cacos do meu coração. E aí eu fui atrás de alguma saída. Uns amigos meus me acolheram naquele momento, receberam a mim e a minha filha, e nós ficamos morando de favor por um tempo, até que eu arranjei um trabalho. E aí aos poucos eu fui juntando um dinheirinho aqui, aluguei uma casinha pra mim, pra Manu. Apesar de ter sido uma separação difícil, o Bruno sempre fez parte da minha vida, da vida da nossa filha. Isso eu não posso falar nada. Ele jamais largou ela. E só por isso eu já agradeço muito. Mesmo tendo sido muito doloroso para mim, eu jamais negaria que os dois tivessem contato ou uma boa relação de pai e filha. Como tem que ser, né? Hoje seguimos a nossa vida na correria do dia a dia e com as diversidades que a vida sempre traz, né? Eu tenho me cuidado. Tô fazendo o tratamento da minha doença, tô saudável na medida do possível. Eu vou falar que não foi fácil e até hoje não é. Mas a gente tem que seguir, não é mesmo? Tem que seguir e seguir aproveitando cada segundo que é dado pra gente. Eu me sinto na obrigação de apreciar cada instante que eu respiro ao lado da minha filha. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? O que eu sei é que eu vou curtir cada momento com ela, sendo uma boa mãe, dando a ela amor e carinho, coisa que eu não tive. E que por isso mesmo, eu sei o quanto é importante.